Olá, bem-vindo ao canal que rola no Geronto. Mais uma vez nós estamos aqui para debater temas sobre a velhice, o envelhecimento, pessoas idosas. E hoje nós vamos falar de um tema bastante curioso, né? Vou trazer uma novidade, que nós vamos falar sobre a comunidade compassiva, né? E vamos ver o que é isso. E para discutir com a gente, debater sobre esse tema, explicar para a gente o que é isso, né? E como que as pessoas idosas estão envolvidas nessa questão, a gente trouxe aqui um convidado que é o Alexandre Silva. O Alexandre teve o prazer aí de aceitar o nosso convite, né? E ele é enfermeiro, é mestre, doutor em temática de cuidados paliativos, é professor da Universidade Federal de São João del Rei e é líder do projeto Favela Compassiva. Ele tem um currículo enorme, né? Resumi aqui, né, para a gente começar, mas assim, Alexandre, fique à vontade para complementar aí quando você começar a sua fala. Então, agradeço muito em nome de todos aqui do canal, né, você ter aceito o nosso convite, estar aqui com a gente e falar desse tema aí tão interessante que a gente vai hoje descobrir aí, trazer para todo mundo o que é a comunidade compassiva. Então, assim, para a gente começar a nossa conversa, eu vou começar te fazendo uma pergunta, né? E que é assim, o que é a comunidade compassiva, né? Quando surgiu, quem criou, onde elas acontecem e qual o seu papel, né, nesse processo? Então, Tá por bom. favor, Alexandre. Pessoal, é uma satisfação estar com vocês aqui, né? Saber que existe um canal tão rico que possa levar tanta informação e tanto conteúdo para todos aí que buscam, que seguem. E eu fico muito feliz, essa questão de currículo é só um detalhe, né? A gente busca isso a cada dia para poder tentar melhorar mais, porque qualquer um de nós que trabalhamos com o ser humano, a nossa busca diária é ser cada dia um melhor cuidador. Cuidar é ocupar-se do bem-estar do outro. Então, o currículo nada mais é do que uma busca para melhorar o bem-estar do outro, que a gente não use-o para envaidecer, né? São coisas que a gente busca para isso. Mas muito obrigado. E primeiro falando o que é a comunidade compassiva. Na verdade, muitas pessoas acreditam que comunidade compassiva, a palavra comunidade vem de favela. Não. Comunidade vem de comunidade mesmo, de um grupo de pessoas que vivem em sociedade em um determinado local, com um determinado propósito. A comunidade compassiva em si, ela é derivada de um conceito da Organização Mundial de Saúde que é chamado de cidades saudáveis. E as cidades saudáveis desenvolvidas na Europa há bastante tempo atrás, as pessoas se uniam na cidade como um todo, em prol de um objetivo comum numa questão de saúde. Por exemplo, a cidade agora vai se voltar para a questão de trabalhar um mutirão contra a hiperglicemia, o aumento da glicose, a obesidade, o tabagismo, as cidades saudáveis. E aí esses grupos que se desenvolviam em cidades começaram a se desenvolver em temáticas, em doença cardiovascular, em obesidade, em tabagismo, em várias condições. E uma pessoa chamada Alan Queleir, que é um sociólogo e médico, na Austrália foi conferido a ele a, a orientação de um ambulatório de cuidados paliativos num hospital da Universidade de La Trobe, lá na Austrália. E ele começou a cuidar das pessoas intra-hospitalar nesse ambulatório, nesse hospital, e fazer ambulatório de cuidado paliativo. Só que ele começou a perceber que quando a pessoa ia embora para casa, ele não tinha uma rede de apoio que acolhia de fato essa pessoa para dar continuidade no cuidado. O que ele resolveu fazer? Ele resolveu ajuntar pessoas e capacitar os moradores e capacitar as pessoas leigas a cuidarem umas das outras. A cuidar uma das outras. Na mesma época, na Índia,
sem conhecer o outro, um outro médico, Suresh Kumar, viu a Índia superpopulosa e as pessoas com doenças ameaçadoras de vida morrendo muito mal em casa. E aí ele começou a juntar pessoas leigas da comunidade para capacitá-los para ajudar a cuidar dessas pessoas no domicílio de forma mais simples, né? De forma mais humana. E, nesse contexto, nasce comunidade compassiva. Comunidade compassiva, então, ela é um modelo de assistência comunitário que ajuntam leigos, profissionais de saúde, apoiadores, que juntos trabalham em prol do bem comum de uma pessoa que tem uma condição ameaçadora de vida. E nós não podemos esquecer que a comunidade compassiva ela é um serviço complementar, ele não é substitutivo do serviço público de saúde, como a gente no Brasil, o SUS é universal, ele é o grande gestor e operador do cuidado. Então, de alguma forma, a comunidade compassiva tem vinculada ao Sistema Único de Saúde. Então, isso é uma comunidade compassiva, ou seja, um grupo de pessoas que juntos, moradores de determinada região, profissionais de saúde, apoiadores, poder público, se juntam para poder fazer com que pessoas com doenças ameaçadoras de vida possam, mesmo sem a condição ter cura, possam ter uma condição de alívio, de sofrimento, de conforto, tanto ela quanto a sua família. E tira o peso só dos profissionais de saúde do poder público ter que cuidar das pessoas. Então, isso é uma comunidade compassiva. Só mais uma coisa, é importante entender que não precisa ser uma cidade. Pode ser um bairro, pode ser uma empresa, pode ser uma favela, pode ser uma escola, pode ser a sua empresa, que se junta para poder cuidar dos outros. Hoje a gente está vivendo uma coisa que é a gente tem migrado muito para os grandes centros e a nossa rede de apoio fica nas cidades pequenas. Quando a gente precisa de apoio na cidade grande, a gente não tem. As famílias são pequenas, o poder público não tem alguém para colocar de acompanhante com você em casa, e a gente começa a entrar num processo de sofrimento e, inclusive, um adoecimento mais complicado, porque não tem quem subsidie esse cuidado. Então, a comunidade compassiva vem até para que entre as pessoas de um determinado local e eles se unem para cuidar um dos outros. É isso. Muito bacana, muito bom estar com você. Eu preciso dizer, de acordo com um site que vocês têm de comunidade compassiva, que depois a gente compartilha com nossos ouvintes, as pessoas que nos acompanham, que você é um dos pioneiros, se não o pioneiro, neste trabalho no Brasil. E aí eu queria que você dissesse na pergunta que eu já vou fazer agora, formular, como que isso começou no Brasil? Você contou lá na Austrália, lá na Índia, e como chegou ao Brasil? Qual é o seu papel neste processo, a importância do seu compromisso com este tema? E aí, a minha pergunta é mais explícita. Como mobilizar uma comunidade, já que você definiu que essa comunidade não é necessariamente uma favela, mas pode ser um lugar onde eu estou, e o conceito de comunidade é exatamente este, e a gente usou comunidade só para dourar a pílula, mas, na verdade, comunidade, nós vivemos em diversas comunidades, não é? Uma igreja, pode ser a minha empresa, a organização social que eu trabalho, pode ser um grupo de moradores, enfim, pode ser qualquer um de nós, para a gente também não desresponsabilizar as pessoas nisso. Como mobilizar para ser uma comunidade compassiva? Então, eu vou por partes. A primeira parte, eu comecei comunidade compassiva sem saber o que era comunidade compassiva. Na verdade, eu vou resumir a história, só para entendimento. Eu trabalhava com enfermagem como professor a vida inteira, mas como gestor hospitalar. E eu quis fazer uma pós de gestão pública, morando em Minas, e eu fui fazer no Rio. E quando eu cheguei no Rio, eu fui
né, resumindo, fazia a questão da gestão pública e tinha uma visita no Complexo do Alemão, e eu fui visitar como que era a gestão pública de saúde no Complexo do Alemão, e aquilo me chamou muita atenção. Me chamou muita atenção em perceber como que a comunidade se ajuda, como que a favela se ajuda uns aos outros. E foi a época da pacificação do Alemão. Ao mesmo tempo, eu fui visitar a Casa Rosa, no centro da Lapa, e conheci a Luana Muniz, que era uma mulher trans que cuidava de pessoas moribundas, em fim de vida, em situação de rua, numa casa na Lapa. Eu olhei aquela situação e olhei a favela que eu tinha ido e falei, gente, se as pessoas no hospital, eu já sabia que não morriam bem, eu não sei se vocês sabem, o Brasil é considerado o terceiro pior país para morrer no mundo. A gente morre com muito sofrimento ainda, né? Especialmente dor. Como que é morrer em favela? Porque quando eu via a Luana cuidando daquelas pessoas ali em situação de rua, era muito sofrido. E no contexto da favela, sofre menos? Sofre mais? Se ajudam mais? E aí foi quando eu conheci Marielle Franco. Marielle Franco me levou para conhecer a favela da Maré. E falou, Alexandre, se você quiser fazer uma pesquisa sobre isso, eu sou da Maré, eu moro na Maré, você pode utilizar a Maré como laboratório de pesquisa. Só que começou uma guerra muito feia na Maré, a Marielle mesmo falou, Ale, você sai daqui, vamos procurar outro lugar, porque aqui nós vamos correr risco de vida. Eu vou ter que ficar. Portanto que depois disso, ela morreu 8 anos depois. Ela foi assassinada 8 anos depois. Realmente, a condição não deu certo, né? Não deu certo, sim, não deu bom. E aí eu fui para a Praça Seca, e da Praça Seca cheguei no Vidigal, então meu objetivo era coletar dados de uma pesquisa para saber como que as pessoas morriam no contexto da favela. Só que aí o que que eu percebi? Cada pessoa que eu comecei a conversar, o sofrimento era tão grande que a pesquisa não virou pesquisa. Eu comecei foi a juntar um grupo de pessoas que pudessem me ajudar a cuidar dessas pessoas naquela condição de abandono. Eu encontrei um senhor comido por ratos, uma senhora comida por baratas, muita coisa pesada, muita coisa pesada. Pessoa comendo papelão cozido e temperado há mais de 8 dias, né? Aí eu comecei a juntar pessoas, um me doa fralda, um médico me dá uma consulta, o psicólogo faz um atendimento online, a outra pessoa, o assistente social arruma o benefício, o enfermeiro me orienta, meu colega vem e me ajuda no curativo. Então, a gente teve várias pessoas que me ajudaram e eu acabei essa pós-graduação e continuei indo ao Rio uma vez por mês no Vidigal, e isso cresceu para Rocinha, o pessoal me buscava na Rocinha para dar apoio a pessoas em fim de vida em sofrimento. Aí, quando nasceu o primeiro congresso de cuidados paliativos no Rio de Janeiro, me chamaram para falar sobre cuidado paliativo em favela. Esse dia que eu me toquei que eu estava fazendo cuidado paliativo em favela. E uma pessoa falou assim, isso tem nome, isso chama comunidade compassiva. Eu, inclusive, até impliquei com a pessoa. Falei, gente, mas que sacanagem, tudo tem que colocar um nome, né? Mas aí eu fui pesquisar e vi que o que eu estava fazendo era igual o Suresh Kumar estava fazendo sem conhecer o Alan Queleia. Eu estava fazendo aqui no Brasil, no contexto da favela. E aí eu vi que eu precisava de mais braços para isso. Foi onde eu encontrei pessoas muito queridas, Liane Jeffé, da UFRJ, Lívia, uma médica da Prefeitura do Rio, Liane Jeffé, enfermeiras, e um grupão de pessoas que quiseram somar forças para que a gente capacitasse pessoas da comunidade a cuidar delas. E aí nasce, em julho de 2018, a primeira comunidade compassiva do Brasil, que é a Favela Compassiva Rocinha Vidigal. Hoje a gente já tem outras pessoas formaram de Goiânia, de Belo Horizonte, a Cabana Compassiva, Betim Compassivo. Semana que vem eu estou indo lá capacitar o pessoal de Heliópolis, em São Paulo. Vai inaugurar a primeira comunidade compassiva de São Paulo, a São Paulo Compassiva. E estou muito feliz de ver a expansão. Fui em Recife, eles querem isso lá agora. Bahia também quer comunidade compassiva. E como mobilizar para poder alcançar esse... Na verdade, primeiro, humildade de entender que mesmo eu estudando cuidado paliativo, eu não, desculpa o palavreado, eu não enfio cuidado paliativo
numa comunidade. Eu descubro o que essa comunidade faz, eu vejo qual que é o potencial dessa comunidade, escola, bairro, favela, qual que é o potencial que eles têm, e eu vou juntar forças, eu enquanto profissional de saúde, capacitado em cuidados paliativos, eu vou ajudar essa comunidade a se capacitar em cuidados paliativos e se organizar para que ele possa fazer aquilo que é do leigo. Que a coisa muitas vezes parece simples, mas é o que pega. Como que eu transfiro o paciente da cadeira para a cama? Como que eu acesso um direito à saúde? Como eu acesso um direito social? Como eu limpo a boca dessa pessoa? Como eu corto a unha desse adulto? Como eu faço barba de um homem? O que é dor psíquica? O que é dor social? O que é dor espiritual e dor física? Quais são os socorros que eu posso fazer numa situação de urgência? Então, a mobilização é entender que eu, profissional de saúde, sou mais um, a comunidade é o grande motor da mudança, o voluntariado é um grande motor de mudança, o poder público tem que estar junto, porque senão começa a ter duplicidade de opiniões, e juntos a gente entende que a responsabilidade social e de saúde é social, né? É de uma comunidade. Acredito que eu consegui contemplar assim, essas duas. Sem dúvida, Alexandre, sem dúvida. Que coisa Obrigado. bonita, que, que história bonita e que projeto bonito. Estou muito emocionado de ver Muito que obrigado. isso está acontecendo aqui no Brasil. E Obrigado. você aí, numa das coisas que você disse, que você, eu preciso ir lá em São Paulo capacitar as pessoas, porque isso chama atenção e eu queria te perguntar uma coisa. O que então é necessário para a gente que uma comunidade seja caracterizada como comunidade compassiva? Essa questão do Ótimo. treinamento das pessoas é uma questão importante. Então, o que é necessário para a gente conseguir caracterizar uma comunidade como compassiva? Ótima pergunta. Na verdade, eu acho assim, primeiro, todo lugar cabe uma comunidade de autoajuda, mas a comunidade compassiva em si, eu percebo que a gente primeiro tem que identificar se naquele espaço que eu espero montar uma comunidade compassiva, eu não vou ficar disputando cuidado com quem já faz aquilo com excelência. Eu tentei já montar comunidade compassiva em determinado lugar, que o serviço público de saúde daquele local, as ONGs que tem naquele local são tão boas que não caberia outra. Eles fazem isso muito bem. Então eu tenho que ter um diagnóstico do local primeiro. Eu tenho pessoas em sofrimento nessa localidade, mas eu tenho pessoas em sofrimento nessa localidade não assistidos por quê? Eu vou entrar para substituir o serviço de saúde? Então não sou eu. Então é controle social. Então, o que eu compreendo que é necessário? Primeiro, a carência de cuidado somado ao poder público. Ponto. Segundo, uma necessidade para tal. Pessoas da comunidade que queiram se capacitar em cuidados básicos, cuidados paliativos, e ser padrinhos, e ser pessoas que se doam no voluntariado como vizinhos a acompanhar essas pessoas e ser um suporte para ela e sua família. Ele caiu, Ele caiu. caiu. Vamos esperar que ele volte. Depois eu acho que a gente vai ter de editar, então. Mas A gente dá enquanto um... ele volta, seria importante para quem chegou agora, que está nos acompanhando, a gente está discutindo comunidade compassiva, uma forma de intervenção, de ajuda, de solidariedade às pessoas que precisam de cuidado. O nosso entrevistado é o Alexandre Silva, enfermeiro lá do Rio de Janeiro, que já nos contou como começou, o que ele fez, e nós estávamos conversando com ele como mobilizar a população e se precisa
precisa alguns critérios específicos para essa comunidade ser considerada compassiva. Ele estava relatando que, às vezes, quando chega no lugar, tem tanta gente já trabalhando, fazendo bem, que não precisa necessariamente. Mas, naqueles lugares em que precisa de ajuda, que precisa de uma colaboração explícita, aí sim, já contou que faz treinamento em várias cidades do Brasil. Aliás, só para você saber, ele estará conosco aqui em São Paulo, vai capacitar o pessoal lá de Heliópolis, e também vai participar de um congresso sobre cuidados paliativos aqui no HU, Hospital Universitário aqui de São Paulo, da USP. Alexandre, você voltou e eu estava aqui recuperando a sua fala, tá bom? Dizendo que você... Muito obrigado. Acontece, por favor, continua. Meu Deus, despencou. Obrigado. Então, a gente estava falando quais as necessidades. Então, uma população, uma comunidade que queira isso, que necessite daquilo, né? E que essas pessoas recebam treinamento e acompanhamento de algum profissional que possa dar suporte a ela. E uma atenção primária que reconheça isso como do meio, né? Como parte do meio. Alexandre, bem-vindo de novo, né? Então, você estava falando dessa composição, né? De como se organiza, né? Uma comunidade compassiva. E eu estava aqui pensando uma questão que é assim, o Estatuto do Idoso, ele fala lá que, a gente trazendo um pouco para a questão do envelhecimento, o Estatuto do Idoso, ele fala que, num dos seus primeiros artigos, como peça fundamental, que a responsabilidade do cuidado com pessoas idosas, ele é competência da família, do Estado, da comunidade, certo? Onde essa pessoa vive. Então, assim, quando você fala da comunidade compassiva, né? Eu penso que isso está muito dentro do que é orientado pelo Estatuto do Idoso, né? E aí eu te pergunto, Exatamente. né? Como que as pessoas idosas podem ser beneficiadas com essa questão da comunidade compassiva? Você tem muitos idosos, que você já teve conhecimento. Fala um pouco disso para a gente. Como é que entra o idoso nessa história? Tá. Na verdade, o principal papel da comunidade compassiva é acolher pessoas com uma condição ameaçadora de vida. Nessas pessoas em condição ameaçadora de vida, a grande maioria são pessoas idosas. Até porque a população brasileira está vivendo mais, nossa expectativa de vida melhorou. Mas, junto com a expectativa de vida, aumentaram, epidemiologicamente falando, a condição de doença dessas pessoas, das crônico-degenerativas. Pessoas estão vivendo mais, mas junto com elas tem também o aumento das crônico-degenerativas. Com isso, essas pessoas demandam mais cuidado. Então, a pessoa idosa acaba que, no espectro de alcance nosso, que são pessoas com condições ameaçadoras de vida, nós temos muitas pessoas idosas frágeis, com síndrome do idoso frágil, nós temos pessoas com Alzheimer, com Parkinson, muitos casos de câncer, né? Doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, muitos quadros de doença pulmonar obstrutiva crônica que a gente tem acompanhado de perto. E, coincidentemente ou não, a grande maioria, eu posso falar que dentre os 35 pacientes que a gente tem hoje, eu posso falar com toda tranquilidade que 80% são pessoas idosas, né? Então, o acesso dele acaba que ele chega até nós, porque a comunidade, a favela já sabe que a gente faz isso, ou ela vem por um morador, ou a própria unidade básica de saúde da atenção primária nos reporta pedindo apoio nas condições. Entende? Obrigada. Alexandre, pensando no conceito de comunidade compassiva, fiquei aqui a pensar, porque é uma ação que tem um vínculo direto com a unidade de saúde do território, então nós estamos falando de SUS,
né, valorizando o nosso sistema, e a gente não pode esquecer, e o canal tem um compromisso de valorizar o SUS que dá certo, né? Isso. Mas agora pensando no conceito que move esse grupo de voluntários, de profissionais, qual no seu entendimento, no seu conceito, é o principal sentimento que resume uma comunidade compassiva? O Sem, sentimento humano. sem dúvida nenhuma, o sentimento da compaixão. A empatia não é altruísmo. Altruísmo, eu me coloco no seu lugar. Você está aí me perguntando. A empatia, não. A empatia é, eu olho uma pessoa que tem um sofrimento, eu não sinto a dor dela. Eu sinto a minha dor ao perceber a dor dela. E a compaixão é quando eu pego a minha dor, que eu senti de ver a dor dela, e consigo fazer algo para aliviar ou prevenir essa dor. Então, o principal sentimento das pessoas que colaboram com as comunidades compassivas, o próprio nome já diz, a compaixão, a vontade de fazer aliviar o sofrimento humano. Sem dúvida nenhuma é isso. E aliviar o sofrimento humano de forma multidimensional, física, psíquica, social e espiritual. Não tenho dúvidas. Sérgio, Sérgio, você está sem som. Desculpe, eu, eu não conseguia. Alexandre, Oi. que coisa bonita. Desculpa esse pequeno Ah, erro que eu fiz aqui para ligar meu som. nada. Mas que coisa bonita essa sua experiência, que coisa maravilhosa. Eu volto a dizer, eu estou emocionado e maravilhado. E eu queria até que você contasse para os nossos ouvintes, os participantes do canal, um caso de sucesso. Seria interessante você relatar um caso aqui para nós, para ficar muito Tá. prático. Toda essa história que tem um por trás, né? Um cabedal de conhecimento e teoria, mas ela se traduz numa prática e tem muita coisa que melhora a vida das pessoas. Conte para Opa. nós um caso que vocês resolveram, por exemplo. Ai, que bom. O que veio na minha mente agora foi um caso muito emblemático de uma senhora idosa. Ela morava numa casa de 2,5 por 3, numa área muito pobre, e era um porão. Eu falo que era uma caverna. E nós fomos chamados porque ela sentia dor constante, era acamada. Quando eu adentrei aquela casa, de 2 por 3, o vaso sanitário era do lado do fogão, num cômodo só, né? Aquela condição social extremamente delicada. Todos os grupos nossos de visita obrigatoriamente têm um assistente social. A gente não vive, não tem jeito de acessar tudo isso sem uma pessoa que é estudioso nessa área, que sabe isso. Quando a gente entrou, tinha um filho que cuidava dela, e esse filho que cuidava dela, a gente percebeu que ele tinha um problema cognitivo sério, tinha várias cartelas de diclofenaco embaixo do travesseiro dela. Ela já estava com insuficiência renal, ou seja, de excesso de medicamentos, e ela estava vivendo uma situação deplorável, e a gente percebia que tinha abuso sexual. Então tinha restos de esperma, tinha muita coisa nela de muito tempo. Eu podia, naquela hora, julgar o filho e pedir para tirar ele do morro e pedir para fazer alguma coisa com ele. Mas eu preciso olhar o contexto. Ele era uma pessoa especial, ela tinha um amor imenso por ele, possivelmente ele usava ela como objeto sexual. E naquela hora, a cabeça buga. Você fala, não, não acredito que existe isso. Mas a gente põe o pé no chão, a cabeça no lugar, busca ajuda, comunica a atenção primária, e nós falamos, nós temos que cuidar dela e dele. Nós temos que arrumar um lugar para ele, para que esse rapaz seja cuidado, para que ele seja olhado, que ele também é um ser humano, e nós temos que dar dignidade a ela sem sentir que nós tiramos ele dela. Então, nós conseguimos articular na própria comunidade alguém que acolhesse essa senhora em casa, algum lugar que acolhesse esse rapaz num tratamento psiquiátrico,
e que a gente pudesse conduzir essas duas situações juntas com uma união que foi vizinhos, voluntários da comunidade compassiva, profissionais da comunidade compassiva, CAPES da Rocinha, Atenção Primária, Unidade Básica de Saúde da Rocinha, em conjunto, a gente conseguiu fechar o ciclo de cuidado a essa senhora e a ele. Essa senhora tinha uma sobrevida de dias a semanas. Essa senhora sobreviveu por mais de 6 meses. Isso é a prova que o sofrimento humano só é intolerável quando ninguém cuida, mas às vezes. Porque muitas vezes, mesmo eu cuidando, eu tenho risco de ter levado essa senhora e ter banido o filho, e o sofrimento dela humano foi diminuído. Mas o sofrimento psíquico e emocional não foi. Eu podia ter matado ela de desgosto. Então, olhar o ser humano como um ser integral numa comunidade compassiva e em qualquer lugar é primordial, né, gente? Nossa, Alexandre, que relato bonito e interessante, né? E importante você trazer, né? Porque assim a gente tem vários serviços, né? Se a gente pensar em termos de serviço público, né? Nós temos vários serviços e eles não necessariamente, não comumente, eles se articulam, né? E aí, quando você traz um exemplo desse, né? Você traz o exemplo de um projeto que articula todas essas partes com a comunidade, né? E serve Nem como que um seja elemento atentar, nós articulador. atentamos. Exato, exato. Né? Então, assim, esse exemplo que você deu, aí até vou tomar a liberdade aqui de falar um pouco, né, assim, de um outro projeto, né, que Sérgio e Marília implantaram em São Paulo, e eu tive a oportunidade de coordenar por alguns anos, que é o Programa Acompanhante de Idosos, né, que é um serviço da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, e que tem muito esse papel, né, de articular, né, para que tenha cuidados com essas pessoas idosas, né? Então, assim, o PAI, que é o Programa Acompanhante de Idosos, ele faz muito isso em São Paulo, né? Então, Maravilha, né? e que é um exemplo Já ouvi todo, falar né? muito desse E projeto. é um projeto muito interessante em São Paulo, um programa muito bom, né? E os exemplos, o exemplo que você deu agora para a gente é um exemplo muito comum, muito parecido com os que chegavam para a gente no programa Acompanhante de Idosos, né? Que era muitas vezes essa necessidade de articular todos esses recursos que a gente tem à nossa volta, né? Para resolver essa questão. E esse olhar que você teve, né? De não julgar esse filho, por exemplo, né? De pensar assim, olha, eu não posso cuidar dela se eu não cuidar primeiro e também do Exatamente, filho, né? exatamente. Então, assim, é um exemplo perfeito assim para a gente poder encerrar. Bom, a gente já está com o nosso tempo encerrando. E aí, Alexandre, queria ver se você tem mais alguma coisa que você queira falar que ficou faltando para fazer aí as suas palavras finais antes que eu faça o encerramento. Você tem alguma coisa que você queira acrescentar? Na verdade, falar também de um link que é muito importante, não adianta a gente fazer tudo isso e não pensar no cuidador familiar, no cuidador profissional, no cuidador voluntário. Nós temos um projeto amigo, que é o Saúde.contato, que eles fazem conosco o acolhimento dos cuidadores, é o cuidando do cuidador. Então, eles fazem práticas na nossa sede para os cuidadores dos pacientes familiares, para os cuidadores voluntários locais e para nós, para que a gente consiga ter uma saúde mental e física suficiente para dar conta disso. Então, ficou faltando esse elozinho para fechar. E mais uma coisa, eu sou professor da Universidade Federal de São João del Rei e eu fico muito feliz de poder, enquanto professor, pesquisador, extensionista, poder fazer com que a universidade saia de dentro do muro. Que mais pessoas tirem as universidades de dentro dos muros. Que mais professores carreguem alunos para ver a realidade, como eu tenho vários colegas que fazem isso, mas que a faculdade, a universidade funcione também fora dos muros. Né? Tem muita gente que precisa da gente, especialmente de nós servidores públicos, que a gente está aí para isso, para o público. Né? Eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês
parabenizar pelo canal e gratidão. Muito obrigado, Alexandre. Nossa, é muito importante isso também que você falou, né? É bonito ver isso, né? A universidade extrapolando, né, seu espaço, indo para a comunidade, enfim, né? E trabalhando junto com a comunidade, né? É isso que a gente espera de todas as universidades. E eu vou encerrar dizendo que eu citei o PAI aqui, né, que é o Programa Acompanhante de Idosos, e eu sou um defensor, né, de que esse programa vire um programa federal, né, nacional, né, que a gente tenha verba aí nacional, federal, para que a gente implante isso no país inteiro. E agora eu vou ter que ser defensor de dois projetos, né? Dois programas, né? O Exatamente. Comunidade Compassiva também, né? Ele faz Porque isso. exatamente é mais um aí para somar, né? Então eu passo a ser aí um defensor, né? Muito Desse obrigado, Carlos. tão Precisamos disso importante, mesmo. tão interessante e tão rico, né? Então, Alexandre, muito obrigado mais uma vez, em nome de todo mundo aqui do canal, né, por você ter aceito o nosso convite. Foi uma contribuição riquíssima que você nos trouxe hoje. E obrigado a todos que nos assistem. E se você está assistindo hoje, né, esse episódio, né, e gostou, compartilha com seus amigos, né, com as suas redes. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e nos siga para ter mais informações sempre atualizadas com a questão do envelhecimento, da velhice de pessoas idosas no nosso país. Tá certo? Obrigado a todos. Desculpa, só mais uma palavrinha. Quem quiser acompanhar a Favela Compassiva Rocinha e Vidigal, só entrar comunidade_compassiva e o meu, Prof. Alex Silva. Obrigado. Ah, legal. Vamos colocar isso aí, né, ressaltar isso aí para que todos possam seguir, né, e conhecer Obrigado. melhor. Então tá. Obrigado, Alexandre.